Por toda a história, a espécie humana luta para entender as leis fundamentais do mundo material. Nós nos aventuramos para descobrir as regras e padrões que determinam as qualidades dos objetos que nos rodeiam e sua complexa relação conosco e entre si. Durante milhares de anos, sociedades por todo o mundo descobriram que uma disciplina, mais do que outras, guarda certo conhecimento sobre as realidades fundamentais do mundo físico. Essa disciplina é a matemática. Eu sou Marcos de Suttori e sou matemático. Eu me vejo como um pesquisador comum caçando as estruturas escondidas por trás do caos e da complexidade aparentes do mundo à nossa volta. Em minha busca pelo padrão e a ordem, eu pesquiso o trabalho de grandes matemáticos que existiram antes de mim. Pessoas que pertenciam a culturas de todo o mundo e cujas inovações criaram a linguagem na qual o universo é escrito. Eu quero levar você a uma jornada através do tempo e do espaço para rastrearmos o crescimento da matemática, desde seu nascimento à ciência sofisticada que conhecemos hoje. Usando imagens geradas por computador, vamos explorar as descobertas que permitiram que as primeiras civilizações entendessem o mundo matematicamente. Essa é a história da matemática. A história da matemática. A linguagem do universo. Versão brasileira Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. Nosso mundo é feito de padrões e sequências. Eles estão à nossa volta. O dia se torna noite, os animais andam pela terra em constante mutação, paisagens são frequentemente alteradas. Um dos motivos que contribuíram com o início da matemática foi a busca pelo entendimento do sentido desses padrões naturais. Os conceitos mais básicos da matemática, espaço e número, estão arraigados em nosso cérebro. Até os animais têm um sentido de distância e quantidade. Percebem quando seu bando está desfalcado, quando devem lutar ou voar, e calculam se sua presa está numa distância acessível. Entender matemática é a diferença entre vida e morte. Mas foi o homem que pegou esses conceitos básicos e começou a construir essas bases. Em algum ponto, os humanos começaram a localizar padrões e fazer conexões para contar e ordenar o mundo em torno deles. E com isso, um novo universo matemático começou a surgir. Esse é o Rio Nilo. Ele é a fonte de vida do Egito há milênios. Foi aqui que surgiram alguns dos primeiros sinais da matemática que conhecemos hoje. As pessoas abandonaram a vida nômade e começaram a se estabelecer aqui por volta de 6.000 a.C. As condições eram perfeitas para a agricultura. O evento mais importante na agricultura egípcia a cada ano era a cheia do Nilo. Então ela foi usada como marcação do início de cada ano. Os egípcios registraram o que acontecia em períodos de tempo. Para estabelecer um calendário como esse, você tem que contar quantos dias, por exemplo, havia entre as fases da lua, ou quantos dias havia entre duas cheias do Nilo. Registrar os padrões das estações era essencial não só para a gerência da terra, mas também para a religião. Os antigos egípcios que se estabeleceram nas margens do Nilo acreditavam que era o deus do rio que o enchia a cada ano e, em troca da água que fornecia a vida, os cidadãos ofereciam uma porção da produção como agradecimento. Quando os assentamentos ficaram maiores, se tornou necessário encontrar maneiras de administrá-los. Era preciso calcular porções de terra, fazer previsão das colheitas e cobrar impostos. Resumindo, as pessoas precisavam contar e medir. Os egípcios usavam seus corpos para medir o mundo. E foi assim que as unidades de medidas evoluíram. Um palmo era a largura de uma mão. Um cúbito, a distância entre o cotovelo e as pontas dos dedos.
Os cúbitos de terra, faixas de terra medindo 1 cúbito por 100, eram usados pelos topógrafos dos faraós para calcular áreas. Há uma relação bem forte entre a burocracia e o desenvolvimento da matemática no Antigo Egito, e nós podemos vê-la desde o início da invenção do sistema numérico. Através da história egípcia até o Velho Reinado, a única evidência que temos é dos sistemas metrológicos, que são medidas diárias por extensão. Isso aponta a necessidade burocrática de desenvolver essas coisas. Era vital saber a área das terras de um fazendeiro para ele poder ser taxado de acordo, ou para saber se o Nilo roubou parte de suas terras para que ele pudesse pedir abatimento. Isso significava que os topógrafos dos faraós calculavam frequentemente a área de partes irregulares de terra, e a busca por solucionar esses problemas práticos que os tornaram os primeiros inovadores matemáticos. Os egípcios precisavam de uma maneira de registrar os resultados de seus cálculos. Entre todos os hieróglifos nas lembrancinhas turísticas espalhadas pela cidade do Cairo, eu estava à caça daqueles que registram os primeiros números da história. Eles são difíceis de serem encontrados. Mas, enfim, encontrei. Os egípcios usavam um sistema decimal motivado pelos 10 dedos das mãos. O sinal de 1 era um risco. 10 era um osso de calcanhar, 100 um rolo de corda e 1000 eram plantas de lótus. Quanto é essa camiseta? Ela custa 25 libras. 25? É. Então são 2 ossos de calcanhar e 5 riscos. Isso. Então não vai me cobrar nada disso aqui. 1 milhão aqui. 1 milhão? Meu Deus! Não, Esse é 1 milhão? 1 milhão é muita coisa. Os hieróglifos são bonitos, mas o sistema numérico egípcio era fundamentalmente simples. Eles não tinham o conceito de uma notação posicional. Então, um risco só podia representar uma unidade, não 100 ou 1000. Apesar de escrever 1 milhão com apenas um desenho e não os 7 que usamos, se você quisesse escrever 1 milhão menos 1, o pobre escriba egípcio teria que escrever 9 riscos, 9 ossos de calcanhar, 9 rolos de corda e assim por diante, num total de 54 desenhos. Apesar do inconveniente desse sistema numérico, os egípcios eram brilhantes solucionadores de problemas. Sabemos disso por causa dos poucos registros que sobreviveram. Os escribas egípcios usavam folhas de papiro para registrar suas descobertas matemáticas. Esse delicado material feito de talos de plantas foi destruído com o tempo e muitos segredos pereceram com ele. Mas há um documento revelador que sobreviveu. O papiro matemático de Hind é o documento mais importante que temos hoje da matemática egípcia. Temos uma boa ideia de que tipos de problemas os egípcios tinham que enfrentar em sua matemática. Também temos uma demonstração explícita de como as multiplicações e divisões eram feitas. O papiro mostra como multiplicar 2 números grandes. Mas, para ilustrar o método, vamos pegar 2 números menores. Vamos usar 3 vezes 6. O escriba pegava o primeiro número, 3, e colocava numa coluna. Na segunda coluna, ele colocava o número 1. E depois dobrava os números em cada coluna, então 3 se tornava 6. E 6 se tornava 12. E depois, na segunda coluna, 1 se tornava 2 e 2 se tornava 4. Aqui está a parte interessante. O escriba quer multiplicar 3 por 6. Então pega os grupos na segunda coluna, que somam 6. São 2 mais 4. Depois ele volta à primeira coluna e pega as fileiras correspondentes ao 2 e ao 4. Então são 6 e 12. Ele soma os 2 para ter a resposta 18. Mas o mais impressionante para mim nesse método é que o escriba escreve efetivamente o segundo número em 6 binários. É um lote de 4, um lote de 2 e nenhuma unidade, que é 1, 1, 0.
Os egípcios entenderam o poder dos binários mais de 3.000 anos antes do matemático e filósofo Leibniz revelar o seu potencial. Hoje, todo o mundo tecnológico depende dos mesmos princípios que eram usados no Antigo Egito. O papiro de Hind foi registrado por um escriba chamado Hermes por volta de 1650 a.C., e seus problemas buscam as soluções para situações cotidianas. Vários dos problemas mencionam pães e cerveja, porque era comum pagar os trabalhadores egípcios com comida e bebida. Um deles se preocupa em dividir 9 pães igualmente entre 10 pessoas, sem que houvesse briga. Eu tenho 9 pães aqui e vou pegar 5 deles e cortar pela metade. Claro que 9 pessoas poderiam pegar 1/10 do seu pão e dar um monte de migalhas a uma 10ª pessoa. Mas os egípcios desenvolveram uma solução mais elegante. Pegaram os outros 4 e dividiram em 3. Mas 2/3 eu vou cortar em 5, então cada pedaço vai ser a 15ª parte. Cada pessoa recebe uma metade, mais 1/3 e uma 15ª parte. É através de problemas práticos como esse que começamos a ver uma matemática mais abstrata se desenvolver. De repente, novos números entram em cena, frações. E em breve, os egípcios estariam explorando a matemática desses números. Frações são claramente de importância prática a qualquer um que queira dividir quantidades para pôr no mercado. Para registrar essas transações, os egípcios desenvolveram uma notação que registrava esses novos números. Uma das mais antigas representações dessas frações veio de um hieróglifo que tinha grande significado místico. Ele se chama Olho de Horus. Horus foi um antigo deus do reino, representado como metade homem, metade falcão. De acordo com a lenda, o pai de Horus foi morto por seu outro filho, Set. Horus estava determinado a vingar o assassinato. Durante uma batalha bastante violenta, Set arrancou o olho de Horus, o cortou e espalhou pelo Egito. Mas os deuses estavam cuidando de Horus e reuniram os pedaços e refizeram o olho. Cada parte do olho representava uma fração diferente. Cada uma é metade da fração anterior. Apesar de o olho original representar uma unidade inteira, o olho reunido é 64 avos menor. Apesar dos egípcios terem parado em 64 avos, fica implícito nessa figura a possibilidade de adicionar mais, cortando pela metade cada vez até a soma chegar mais perto de 1, mas nunca chegando realmente nele. Essa é a primeira pista de algo chamado série geométrica e aparece em vários pontos do papiro de Hind. Mas o conceito de série infinita se manteria oculto até os matemáticos da Ásia o descobrirem séculos depois. Criando um sistema de números incluindo essas novas frações, era hora dos egípcios aplicarem seu conhecimento no entendimento de formas encontradas no dia a dia. Essas formas eram quadrados ou retângulos, raramente regulares, e no papiro de Hind achamos a área de uma forma mais orgânica, o círculo. O que é surpreendente no cálculo da área de um círculo é a exatidão. Como eles encontraram o método, ainda não se sabe, porque os textos que temos não nos mostram como foram obtidos. Esse cálculo é particularmente notável porque depende de vermos como a forma do círculo pode ser aproximada pelas formas que os egípcios já entendiam. O papiro de Hind diz que um campo circular com um diâmetro de 9 unidades tem a área próxima a de um quadrado com lados de 8 unidades. Mas como essa relação foi descoberta? Minha teoria preferida vê a resposta no antigo jogo da Mancala. Os tabuleiros de Mancala foram encontrados esculpidos nos telhados dos templos. Cada jogador começa com um número igual de pedras e o objetivo do jogo é movê-las pelo tabuleiro, capturando as peças do oponente no caminho. Enquanto os jogadores esperavam fazer sua próxima jogada, talvez um deles tenha percebido que às vezes as peças enchem os buracos circulares no tabuleiro da Mancala de uma maneira completa. Ele pode ter experimentado fazendo círculos maiores.
Talvez tenha percebido que 64 pedras, o quadrado de 8, podem ser usadas para fazer um círculo com um diâmetro de 9 pedras. Reorganizando essas pedras, o círculo se aproximou de um quadrado. E porque uma área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, o cálculo egípcio nos dá o primeiro valor exato do π. A área do círculo é 64. Divida isso pelo raio ao quadrado. Nesse caso, 4,5 ao quadrado, e você tem o valor do π. Então, 64 divididos por 4,5 ao quadrado são 3,16, apenas um pouco abaixo dos 2 centésimos do seu verdadeiro valor. Mas o mais brilhante é que os egípcios usavam essas formas menores para capturar a forma maior. Mas há um símbolo impositivo e majestoso da matemática egípcia que ainda não tentamos desvendar: a pirâmide. Eu já vi tantas fotos que achava que não iria me impressionar com elas. Mas, vendo cara a cara, você entende por que são chamadas de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas são estonteantes e imagina o quanto mais impressionantes devem ter sido na sua época, quando as quinas eram afiadas como vidro, refletindo o sol do deserto. Para mim, parece que havia pirâmides espelhadas escondidas debaixo do deserto, o que completaria essas formas fazendo octaedros perfeitamente simétricos. Às vezes, na luz do calor do deserto, você quase pode ver essas formas. É a pista da simetria escondida dentro dessas formas que as torna tão impressionantes para um matemático. As pirâmides são um pouco curtas para criar essas formas perfeitas. Mas algumas sugerem que outro conceito matemático importante pode estar escondido dentro das proporções da Grande Pirâmide: a proporção áurea. Há 2 extensões na proporção áurea. Se a relação da mais longa com a mais curta for a mesma que a soma de 2 do lado maior, essa proporção é associada com as proporções perfeitas encontradas por toda a natureza e também no trabalho de artistas, arquitetos e designers do milênio. Se os arquitetos das pirâmides eram conscientes dessa importante ideia matemática ou eram instintivamente levados a ela por causa de suas propriedades estéticas satisfatórias, nunca vamos saber. Para mim, o mais impressionante nas pirâmides é a genialidade matemática necessária para fazê-las, incluindo a primeira alusão a um dos grandes teoremas do mundo antigo, o Teorema de Pitágoras. Para conseguir cantos de ângulos retos perfeitos em seus prédios e pirâmides, os egípcios usavam uma corda com um nós. Em algum momento, os egípcios perceberam que se passassem um triângulo com lados marcados por 3 nós, 4 nós e 5 nós, isso garantiria a eles um ângulo reto perfeito. Isso porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então temos um perfeito triângulo de Pitágoras. Na verdade, quaisquer triângulos cujos lados satisfaçam essa relação nos darão um ângulo de 90 graus. Mas tenho certeza de que os egípcios não tinham essa generalização nos seus triângulos de 3, 4 e 5. Não podemos esperar encontrar uma prova geral, porque esse não é o estilo da matemática egípcia. Todo o problema foi resolvido usando números concretos, e se uma verificação fosse feita no final, ela usaria o resultado e esses números concretos. Não há prova geral entre os textos matemáticos egípcios. Levaram uns 2000 anos até que os gregos e Pitágoras provassem que todos os triângulos retângulos partilhavam de certas propriedades. Essa não foi a única ideia matemática que os egípcios descobriram. Em um documento de 4000 anos, chamado de Papiro de Moscou, encontramos uma fórmula para uma pirâmide com o seu pico cortado, o que mostra a primeira pista de cálculos em andamento. Para um local como o Egito, que é famoso por suas pirâmides, é de se esperar que problemas como esse fossem constantes em seus textos matemáticos. O cálculo do volume de uma pirâmide cortada é uma das partes mais avançadas da matemática do Antigo Egito em relação aos nossos padrões modernos. Os arquitetos e engenheiros certamente queriam essa fórmula para calcular a quantidade de material exigida para suas construções. Mas a sofisticação da matemática egípcia é que pôde produzir um método tão bonito.
Para entender como eles chegaram à sua fórmula, comece com uma pirâmide em que o ponto mais alto fique exatamente em cima de um ângulo. 3 desses podem ser reunidos para fazer uma caixa retangular, fazendo com que o volume da pirâmide inclinada seja 1/3 do volume da caixa. Isso é a altura vezes o comprimento vezes a largura divididos por 3. Aí vem um argumento que mostra as primeiras pistas do cálculo usado milhares de anos antes de Gottfried Leibniz e Isaac Newton criarem a teoria. Imagine que você cortasse a pirâmide em fatias. Poderia então arrastar as camadas para fazer uma pirâmide mais simétrica, como vemos em Giza. No entanto, o volume da pirâmide não mudou, apesar da reorganização das camadas. Então, a mesma fórmula funciona. Os egípcios eram inovadores incríveis e sua habilidade de gerar a nova matemática era desconcertante. Para mim, eles revelaram o poder da geometria e dos números e deram os primeiros passos em direção às excitantes descobertas matemáticas que viriam. Mas havia outra civilização que tinha matemática para rivalizar com a do Egito. E sabemos muito mais sobre suas conquistas. Essa é Damasco. Com mais de 5.000 anos, hoje em dia ainda é vibrante e animada. Ela era o ponto mais importante nas rotas de comércio, ligando a velha Mesopotâmia ao Egito. Os babilônios controlavam a maior parte do que hoje é Iraque, Irã e Síria, desde 1800 a.C. Para expandir e comandar seu império, eles se tornaram mestres na manipulação e administração de números. Temos códigos legais, por exemplo, que nos dizem sobre como a sociedade era ordenada. E as pessoas que mais conhecemos são os escribas, pessoas profissionalmente instruídas que mantinham registros de famílias ricas e de templos e palácios. Escolas de escribas existiam desde 2500 a.C. Escribas aspirantes eram mandados para lá crianças e aprendiam a ler, escrever e trabalhar com números. Os registros de escribas foram mantidos em blocos de argila, o que permitiu que os babilônios comandassem e aumentassem seu império. No entanto, muitos dos blocos que temos hoje não são documentos oficiais, mas exercícios de crianças. São relíquias incomuns que nos dão uma ideia rara de como os babilônios lidavam com a matemática. Esse é um livro escolar de geometria do século XVIII a.C. e vocês podem ver que há várias figuras nele. E embaixo de cada figura há um texto que dá um problema sobre ela. Por exemplo, esse aqui diz: eu desenhei um quadrado com 60 unidades de comprimento e dentro fiz 4 círculos. Quais são as suas áreas? E esse pequeno bloco aqui foi escrito pelo menos 1000 anos depois do outro bloco. Mas tem uma relação bem interessante com ele. Ele tem também 4 círculos dentro de um quadrado mal desenhado. Mas não é um livro, é um exercício escolar. O adulto que ensinava dava isso ao aluno como exemplo de dever de casa ou uma coisa assim. Como os egípcios, os babilônios parecem interessados em resolver problemas práticos relacionados a pesos e medidas. A solução babilônica a esses problemas é escrita como receitas matemáticas. Um escriba simplesmente seguia e gravava uma série de instruções para chegar ao resultado. Aqui há um exemplo do tipo de problema que eles resolviam. Eu tenho um feixe de gravetos de canela aqui, mas eu não vou pesá-lo. Ao invés disso, vou pegar 4 vezes seu peso e colocar na balança. Agora vou adicionar 20 jin. Jin era a medida de peso babilônica. Eu vou pegar metade de tudo e adicionar de novo. Então são 2 feixes e 10 jin. Agora tudo desse lado é igual a 1 mana. 1 mana era 60 jin. E aqui temos uma das primeiras equações matemáticas da história. Tudo desse lado é igual a 1 mana. Mas quanto pesa o feixe de gravetos de canela? Sem qualquer linguagem algébrica, eles puderam manipular as quantidades para poder provar que os gravetos de canela pesavam 5 jin. Na minha cabeça, é esse tipo de problema que dá um pouco de má fama à matemática. Você pode culpar os antigos babilônios por todos aqueles problemas tortuosos que resolveu na escola, mas os antigos escribas babilônios se destacavam nesse tipo de problema. Estranhamente, eles não usavam grupos de 10 como os egípcios. Usavam grupos de 60.
Os babilônios inventaram seu sistema numérico como os egípcios, usando os dedos. Mas ao invés de contar os 10 dedos das mãos, os babilônios encontraram uma maneira bem mais intrigante de contar partes do corpo. Eles contavam os 12 nós dos dedos de uma mão e os 5 dedos na outra para poder contar 12 vezes 5, ou seja, 60 números diferentes. Então, por exemplo, esse número seria 2 lotes de 12, 24, e depois 1, 2, 3, 4, 5 para chegar a 29. Mas o número 60 tinha outra propriedade poderosa. Ele pode ser perfeitamente dividido de várias maneiras. Aqui há 60 feijões. Eu posso arranjá-los em 2 fileiras de 30, 3 fileiras de 20, 4 fileiras de 15, 5 fileiras de 12 ou 6 fileiras de 10. A divisibilidade do número 60 o torna uma base perfeita para se fazer aritmética. O sistema de base 60 teve tanto sucesso que ainda usamos os seus elementos hoje. Toda vez que queremos dizer as horas, reconhecemos unidades de 60, 60 segundos no minuto, 60 minutos numa hora. Mas o mais importante do sistema numérico babilônico era reconhecer uma notação posicional. Como nossos números decimais contam quantos lotes de dezenas, centenas e milhares você registra, a posição de cada número babilônico registra a quantidade de 60 que você conta. Ao invés de inventar novos símbolos para números maiores, eles escreveram 111. Então, esse número seria 3.661. O catalisador dessa descoberta foi o desejo babilônico de mapear o curso do céu noturno. O calendário babilônico foi baseado nos ciclos lunares. E então precisavam de uma maneira para registrar astronomicamente números grandes. Mês a mês, ano a ano, esses ciclos eram registrados. Desde 800 a.C., havia listas completas de eclipses lunares. O sistema babilônico de medidas era bastante sofisticado para a época. Eles tinham um sistema de medida angular, 360 graus num círculo completo. Cada grau era dividido em 60 minutos e depois era dividido em 60 segundos. Assim, eles tinham um sistema regular de medidas e ele estava em perfeita harmonia com seu sistema numérico, então era bastante útil não só para a observação, mas também para o cálculo. Mas para calcular e lidar com números grandes, os babilônios precisavam inventar um novo símbolo. E fazendo isso, eles prepararam o terreno para um dos maiores avanços na história da matemática, o zero. No início dos tempos, para os babilônios marcarem um lugar vazio no meio de um número, eles deixavam um espaço em branco. Então precisavam de uma maneira de representar o nada no meio de um número. Assim usavam um sinal como apóstrofos ou sinais de pontuação, e isso significava o zero no meio de um número. Essa foi a primeira vez que um zero, sob qualquer forma, apareceu no universo matemático. Mas ainda levaria 1000 anos até que esse marcador de lugar se tornasse um número com todo o seu direito. Tendo estabelecido um sistema numérico tão sofisticado, eles o usavam para domar a terra inóspita e árida que atravessava a Mesopotâmia. Engenheiros e topógrafos babilônios encontraram maneiras engenhosas de acessar a água e canalizá-la para os campos de colheita. Mais uma vez, eles usavam a matemática para chegar às soluções. O Vale do Orontes, na Síria, ainda é um eixo de agricultura e os velhos métodos de irrigação são explorados hoje como eram milhares de anos atrás. Vários problemas em matemática babilônica são ligados a medidas de terras e aqui vimos pela primeira vez o uso de equações de segundo grau, um dos grandes legados da matemática babilônica. Equações de segundo grau envolvem situações em que a quantidade desconhecida que você tenta identificar é multiplicada por si mesma. Chamamos de elevar ao quadrado porque ela dá a área de um quadrado. E é no contexto do cálculo de áreas de terras que essas equações de segundo grau surgem naturalmente.
Aqui está um problema típico. Se um campo tem uma área de 55 unidades e um lado é 6 unidades maior que o outro,